Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez estamos aqui através do canal EBD em Ação para mais uma lição. Desta vez a lição de número 10, datada do dia 7 de março de 2021, com o tema O Senhor Jesus cura hoje. O texto áureo está em Salmo capítulo 103, verso 3. É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Verdade prática. A cura de enfermidades é um dos benefícios da obra redentora do Calvário. Na introdução da nossa lição, o comentarista pastor Ezequiel Soares já começa dizendo uma verdade, que o ministério de Jesus foi pautado pela misericórdia e pela compaixão. Então nós observamos ao longo dos evangelhos todo o ministério de Jesus envolvendo a multidão. Ele está usando de misericórdia, está usando de compaixão. Ele se compadece das pessoas que estão à margem da sociedade, se compadece das pessoas desprezadas, das pessoas pobres, das pessoas enfermas, todos aqueles seres humanos que estão carentes de algo, seja algo material, algo financeiro, algo familiar, algo espiritual. Jesus está pronto com a mão estendida para ajudar as pessoas. E o texto sagrado diz que todos aqueles que vieram a Jesus, nenhum ele lançou fora, a não ser o filho da perdição, que não quis o perdão de Deus, optou por desprezar o amor de Deus e ele deu cabo da sua própria vida. Mas todos aqueles que fracassaram, todas as pessoas que quiseram estar com Cristo, que quiseram o favor de Cristo, eles foram abençoados pela misericórdia, pela compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo. O primeiro tópico da lição fala a cura divina na Bíblia, já traz a saúde pública no Antigo Testamento. Como que acontecia as questões da saúde pública no Antigo Testamento, principalmente com o povo de Israel sendo restaurado agora do Egito, da situação de escravidão para povos livres, para uma terra que o Senhor ainda lhe iria, para uma terra que o Senhor lhes prometeu, e ali eles seriam estabelecidas as regras de serviço daquele povo. Então, a condição das enfermidades, elas estavam limitadas à obediência do pacto, à obediência ao Senhor, à obediência à lei do Senhor. Então, se as pessoas eles estivessem obedientes aos preceitos divinos, diversas coisas aconteciam sobre a vida deste povo. Estamos falando do povo de Israel. Por exemplo, se eles continuassem obedientes ao seu Deus, na terra que o Senhor prometeu, Deus lhe daria a tranquilidade, a paz entre os inimigos, eles teriam abundância de chuva, a terra produziria tudo quanto eles plantassem e teriam saúde física, como também a saúde espiritual estava presente na vida deles. Agora, isso era condicional, dependeria da condição, da obediência, do coração desse povo. Nós lemos em Êxodo capítulo 15, versículo 26, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então, todas as enfermidades que o Egito passou, Israel seria livre dela se eles continuassem com a obediência ao pacto de serviço a Deus, de temer só a Deus, de ter Ele apenas como seu Salvador. Então o texto diz, porque eu sou o Senhor que te sara, Jeová Rafá, o Senhor que sara. Então ele sara as enfermidades deste povo mediante a obediência condicionada à lei do Senhor. Haviam algumas doenças muito graves em Israel que, quando elas eram curadas, eram atribuídas ao milagre divino. A lepra era algo incurável. E as pessoas que às vezes eram curadas se mostravam aos sacerdotes. Ele fazia o exame da vida destas pessoas, do corpo delas, e diria se a lepra havia passado ou não. Então estava constatado o milagre. Mas também eram os sacerdotes que poderiam dizer ou dar o diagnóstico se uma pessoa estava com uma lepra ou não. Então a pessoa se apresentava ao sacerdote, ele olhava as manchas no seu corpo, as manchas na parede da sua casa, fazia um exame
E quando ele detectava a lepra na vida e na casa das pessoas, as pessoas que estavam com lepras deveriam se retirar-se, não poderiam mais participar de eventos públicos, não poderiam ir aos templos, não poderiam ir a reuniões dentro da cidade, ficavam fora dos muros da cidade, na colônia dos leprosos, e o sacerdote ainda iria à sua casa. Se as paredes da casa estivessem amareladas, conforme o texto bíblico, elas eram tiradas ao seu reboco. Se estivesse no tijolo ou na pedra, esses tijolos deveriam ser removidos e uma nova construção deveria ser erguida. Como dizia o texto, só assim extirparás o mal de Israel. Então esta era a condição da saúde pública em Israel. No tópico 2, a prevenção de doenças é bíblica. Então já observamos sobre a alimentação saudável, que é uma questão de saúde pública. A higienização adequada são bons hábitos para as pessoas terem uma boa saúde. Então, o que vamos comer, o que não devemos comer, isso estava colocado para o povo de Israel mediante a sua caminhada no deserto. Eles estariam em um calor de 60, 70 graus durante o dia. E durante a noite a temperatura cairia, logicamente. Por isso eles tinham durante o dia uma coluna de fumaça ou de nuvens para amenizar o calor ou os raios do sol. Durante a noite uma coluna de fogo para aquecer a população. Agora, a alimentação seria adequada para as temperaturas do deserto. Então eles deveriam se privar de alguns alimentos, não deveriam ingerir gorduras, não deveriam comer os tipos de peixes. Deus havia estabelecido os peixes de couros, não poderiam comer porque eram muito remorso para a saúde das pessoas no deserto. O tipo de alimentação, todas as questões de alimentação que nós vamos detalhar aqui porque não é o caso, elas estão colocadas para o povo de Israel. Os animais que ruminavam, que tinham fenda nas mãos, isto era uma dica para eles, porque eles não conheciam como hoje conhecemos. As carnes que de fato fazem um efeito maior, que são muito fortes e provocam algo no corpo, e as que não são. E eles não tinham esse conhecimento da ciência, então Deus estabeleceu eles desta forma, falando de peixes de couro, animais que ruminam, que têm unhas fendidas, entre outras questões, e a proibição de comer o sangue, de comer a gordura. E hoje sabemos que a gordura do animal ela é um veneno para a saúde pública, para as correntes sanguíneas. As pessoas que comem muitas gorduras estão propensas a uma série de doenças que desencadeiam até em mortes. Então Deus já havia privado eles, não somente na questão porque esses alimentos infringiu na salvação de alguém, ou impediriam alguém que come entrar no céu, mas era mais uma questão da saúde, do cuidado, devido ao local onde eles estavam entrando, que era o deserto, calor muito grande e pouca água, numa situação miserável que era o deserto de tanto sofrimento. No capítulo 15, no capítulo 17, fala sobre a prevenção dessas doenças, quando o texto do Antigo Testamento dizia para as pessoas se lavarem com água limpa, trocarem suas vestimentas, ficarem afastadas de outras pessoas por serem imundas, dependendo da situação, no caso de homens e mulheres que tinham fluxo de sangue ou que alguns sangue escorriam do seu corpo, sejam pelo um corte, por uma ferida, ou pela menstruação da mulher, ou por outros poros que o sangue porventura fosse contínuo, eles deveriam ficar afastados. Quando as pessoas se deitavam na sua cama, deveriam ser trocados lençóis, e quem deitou era imundo, deveria ficar separado, tomar banhos com água limpa só no dia seguinte que poderia ter contato com alguém. No caso das mulheres menstruadas, o sangue, que era a purificação do seu organismo, ninguém poderia ter contato com ela durante 7 dias e depois lavar-se com água limpa. Aí sim viria a purificação para estas mulheres. Não estão ligadas às questões de santidade aqui somente, mas de obediência a um preceito que previa a saúde das pessoas no deserto. Deus conhecia todas as coisas e as pessoas não precisavam desta obediência para poder ter a saúde adequada na sua vida.
Terceiro ponto do primeiro tópico, o Novo Testamento e as curas. Então Jesus veio em Israel no momento em que Israel estava sendo assolado pela nação romana. Roma dominava sobre o povo de Israel e dizimou eles através de altos impostos, e as pessoas passaram a ter uma situação deprimente, uma situação miserável. Não tinham dinheiro nem para a saúde, não tinham dinheiro nem para a alimentação. Por isso que nós vemos muitas pessoas num dia de semana seguindo a Jesus. Quase 5.000 homens durante a semana não tinham trabalhos, não tinham para onde ir, não tinham de fato, porque os trabalhos na cidade ou em Israel eram escassos e as pessoas viviam em estado deprimentemente miserável, viviam sem comida, e então acharam em Jesus que multiplicava o pão e o peixe. Então acharam uma forma de se alimentar e seguiam Jesus constantemente em busca de comida. Além disso, eram muitos enfermos, muitos leprosos, muitos cegos, muitos aleijados. A Bíblia trata de alguns deles, mas eram muitas pessoas que viviam em estado deprimente, viviam em estado miserável, não tinham a saúde pública, o dinheiro, não possuíam essas pessoas para poderem se tratar. E Jesus falou não somente da cura da alma para essas pessoas, mas deu uma atenção especial para elas, curou o seu corpo, a sua cegueira, a sua lepra, a sua mudez, ressuscitou pessoas, porque a misericórdia de Jesus e a compaixão dele fazia com que ele sentisse o que as pessoas de fato estavam sentindo. A misericórdia de Jesus está relacionada a se colocar no lugar do outro, isto é, dar a sua própria vida a um pobre miserável. Miserável, misericórdia, são duas palavras, de miserável, cárdia, córdia, de cardia, de problemas cardíacos ou de coração. E a Bíblia usa esses termos de dar o próprio coração, isto é, a própria vida a um pobre miserável, porque nós éramos assim, as pessoas humanas salvas por Jesus eram miseráveis, eram pobres, precisavam de uma vida espiritual para ter paz, para ter saúde espiritual, e ele deu essa vida. A misericórdia é isso, dar a sua própria vida aos miseráveis para que nós tivéssemos a saúde espiritual. E a compaixão é colocar-se no lugar do outro, é sentir o que o outro está sentindo. Alguns trechos dos evangelhos, eles expressam exatamente isso. Quando Jesus chega diante do leproso de Marcos capítulo 1, diz que o texto que ele, movido de íntima compaixão, isto é, colocou-se no lugar do leproso, sentiu a dor que o leproso estava sentindo, a dor da rejeição, a dor do desprezo, a dor de não poder estar no templo nas manhãs de sábado, com a família, em reunião, tinha que estar longe da população, fora dos muros de Jerusalém, na colônia dos leprosos. Isto era uma dor muito grande. Outra passagem que nós observamos, que Jesus até chorou, na passagem de Lázaro, quando ele encontrou, que disseram já fazem 4 dias, e as irmãs de Lázaro, Marta e Maria, começaram a chorar por causa da perca do seu irmão. O texto fala que Jesus, movido de íntima compaixão, chorou com elas. Então, chorou com elas, que é a palavra tarasso em grego, que é sentir a dor que o outro está sentindo, compadecer-se, se colocar no lugar do outro. Sentir a dor que o outro sente, você só sente a dor de alguém que perdeu a mãe se você perder a sua mãe. Aí você sabe tamanha dor, tamanha falta. Aí podemos então ter essa piedade, essa compaixão. Só sabe a dor de uma martelada no dedo quem levou uma martelada. Se você martelar o seu dedo, você sabe a dor que o próximo está sentindo. Então Jesus se colocou, o texto de Paulo diz que ele tornou-se semelhante aos homens e, achado na forma de homem, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Porque a compaixão dele era sentir o que os humanos sentem para poder resgatá-los, como disse Paulo, para que ao nome de Jesus Cristo dobre todos os joelhos que há nos céus, na terra e embaixo da terra. Então ele se fez homem, ele se fez carne, habitou entre nós, como disse João, e por isso vimos a sua glória, vimos a salvação e vemos também as questões salvíficas e saradoras de Jesus. Por isso que ele estava entre as pessoas, se preocupavam com a prostituta, acolheu, aconselhou, salvou, transformou,
como também as pessoas que cobravam altos impostos, que eram consideradas pessoas desprezíveis, ouviu cada uma delas, como os mestres, que eram os destaques da sociedade pela sua sapiência nas leis de Moisés, nas interpretações das leis. Como Nicodemos, ele foi também ter com ele porque tinha uma alma, assim também como a prostituta, a mulher adúltera de São João 8 e tantas outras pessoas miseráveis como Bartimeu de Marcos capítulo 10, e teve compaixão deles e sarou eles, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre e a sua compaixão está entre os humanos. Ele quer salvar, resgatar, sarar, curar, renovar e abençoar cada povo que é imagem e semelhança sua. No segundo tópico, a cura divina como parte da salvação, e o comentarista elenca aqui o texto de Isaías 53, uma das passagens mais conhecidas, que fala do sofrimento do Messias, que ele foi ferido no corpo, foi aflito, aflição da alma, oprimido, opressão no espírito. Então ele sofre na sua vida plena, tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito. Ele teve esse sofrimento. Ferido só pode ferir o corpo. Aflito, as aflições são questões da alma. Opressão maligna no dia que o inimigo o tentou, 40 dias sendo tentado pelo diabo. Então não foi só quando o diabo aparece que começa a tentação. Quando o diabo aparece a Jesus, já é o auge da tentação, porque ele vinha já sendo tentado desde os primeiros dias. Quando aconteceu o 40º dia, 40 dias sendo, ó gerúndio aí, sendo, quer dizer, continuou sendo tentado. No 40º dia é que aparece o inimigo, é o auge da tentação, a opressão maligna. Nós vemos desde o jardim do Getsemane, que ele está ali aflito e diz para os discípulos: a minha alma está profundamente triste a ponto de morrer, velai comigo. Então já observamos os sofrimentos da alma do mestre. Isaías ele relatou 700 anos antes de Cristo o seu sofrimento, para que este sofrimento dele pudesse nos sarar. As feridas do seu corpo pudessem sarar as feridas do nosso corpo. A sua alma e o seu espírito na opressão e na aflição pudesse sarar a nossa alma da aflição maligna e ela pudesse ter alegria e o espírito ser religado novamente ao Espírito de Deus e termos a coinonia do Espírito Santo. E o primeiro ponto do segundo tópico, a salvação, que é um termo abrangente, né? E o comentarista fala acertadamente quando ele diz assim, que a salvação pode ser o livramento de uma escravidão, livrou-nos, nos salvou da escravidão do povo de Israel. Então ali a salvação está dizendo que foi da escravidão, estão salvos, não são mais escravos. Nos salvou da fome, quer dizer, o livramento, tirou de um estado de necessidade de alimentos, livrou da fome. Nos salvou da espada, né? É ajudar as pessoas que estão sendo perseguidas pela espada e tirá-los de lá, isso é salvação. Salvar das enfermidades, salvação é um tema abrangente, salvar da condenação, livramento do poder do pecado, e a salvação que é a salvação da alma e do espírito, lavando as pessoas com a regeneração do poder do pecado e regenerando elas. Então salvação é um tema abrangente. Então nós podemos ser salvos também das doenças. Jesus Cristo nos salva, livrando-nos das doenças malignas, nos salva pelo poder do pecado, da ação do pecado, somos transformados, somos nova criatura. Então o termo salvação ele é bem abrangente. Agora, quanto à salvação da alma, a vontade de Deus é que todos os homens se salvem. Todos eles indistintamente, está escrito em Tito 2:11. E a vontade de Deus é a salvação de todos os homens, os seres humanos. Mas para isso, cada pessoa precisa arrepender-se de seus pecados e converter-se a Cristo, para ele poder entrar com poder salvador, restaurador da alma. Mas nem todos querem, nem todos creem. Há os que caçoam, há aqueles que dizem que Deus não quer salvar a todos, porque se ele quisesse ele salvaria e que não há livre-arbítrio. Mas o texto da Bíblia fala porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo, falando do mundo humano, fosse salvo por ele. Porque Deus amou o mundo para que todo aquele que nele crê, então todos os que creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna.
O segundo ponto, do segundo tópico, a cura divina. E a declaração de fé das Assembleias de Deus define a cura divina como um ato da soberania, da graça e da misericórdia de Deus através do poder do Espírito de Deus. Isto pode ser a restauração física, a restauração emocional, porque algumas pessoas podem estar enfermas no corpo, outras estarem enfermas na alma, porque acreditamos e percebemos que há as doenças psicossomáticas, são doenças da alma, que as pessoas estão com amargura, coração fechado, com a ira, com o ódio, com rancor arraigado na alma. E esse tipo de ódio, de rancor, de ira arraigado na alma é uma doença da alma. E às vezes as doenças da alma aparecem no corpo das pessoas. Aqueles que têm um ódio, que têm um rancor, que não conseguem perdoar, às vezes aparecem dores no tônus muscular, dores da coluna, caroços aparecem em seu corpo. Há alguns que sofrem de dores de cabeça. E os médicos procuram esta doença no corpo e não estão lá. Quantas pessoas já fizeram um exame com os médicos e não tem doença nenhuma, segundo a medicina, mas eles continuam sentindo dores? É porque são doenças psicossomáticas, doenças da alma. Então é a alma que deve ser tratada, o perdão que deve ser injetado nessa alma, a percepção, a leveza da alma, tirar o que está amargurado, enraizado ali, para que o corpo fique aliviado, porque o corpo é a janela da alma que olha para o mundo. Então nós precisamos da saúde física, da saúde emocional, as emoções, saúde sentimental, até a saúde espiritual. Pessoas que estão doentes espiritualmente, isso é, doenças do espírito, vivem em conflitos, vivem em incredulidades, vivem sem a fé, sem a esperança. Isso afeta a sua alma e, logicamente, o seu corpo também. Então, todas essas saúdes, a Bíblia trata dessas curas, a cura do espírito, a certeza da vitória, a certeza da fé, a certeza da esperança, como também a alma aflita. Nós poderíamos citar aqui, mas não é o caso, diversos textos da Bíblia que falam sobre a ansiedade, sobre a depressão, que são doenças da alma, que precisam ser curadas para depois as doenças do corpo desaparecerem, porque as doenças do corpo em função dessas doenças da alma, que é chamadas doenças psicossomáticas. Não são todas as doenças do corpo, logicamente, mas aqui sim, as doenças psicossomáticas, elas estão ligadas a doenças da alma, que o corpo reflete isso, que sofre com algumas doenças que precisam da alma ser curada para elas sumirem do corpo também. Não são todas as doenças, como eu estou dizendo, não estou generalizando, mas que há esse tipo de tratamento e precisa ser dito, ensinado, para que as pessoas possam identificar qual é o problema da sua vida. Ainda nesse tópico, Jesus falou dos médicos que podem curar o corpo, até mesmo os médicos psicólogos que podem ajudar na detecção das doenças da alma, fazer tratamento, fazer terapia. Não é pecado. A Bíblia diz que os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Então há pessoas que estão doentes na alma e precisam de ajuda psicológica, ajuda científica, e às vezes acontece o milagre pelas mãos do médico. Quantas operações que os médicos fizeram um diagnóstico e entraram com a providência, e até os médicos reconhecem: olha, você está vivo, está curado, está sarado por um milagre. Porque Deus opera o milagre também através das medicina e das mãos do médico. Mas todavia, se houver fé, seja o dom da fé, pessoas que têm fé, que podem orar e as pessoas serem curadas, ou aqueles que estão enfermos e têm fé que se alguém orar por eles pode ser curada. A fé pode ser minha, que vou orar e ministrar a cura, ou a fé pode ser de quem está ouvindo, que vai receber a cura. É um vice-versa. Esse é o dom da fé. Os dons, eles servem também para curar. Então nós podemos orar pelas pessoas que acreditam, que têm fé, e orar também com fé, com imposição de mãos, com o óleo da unção, porque Tiago diz, né, para a gente visitar as pessoas que estão enfermas, e se tiverem cometido pecados, seus pecados são perdoados, e a oração da fé sarará o enfermo, e o Senhor o levantará. Então são questões bíblicas, orar pelas pessoas que estão enfermas para que recebam a cura, e o operar é de Deus. Ele opera como quer, quando quer, onde quer e da forma que quer, mas a nossa função é orar pelas pessoas, exercendo a nossa fé, ou o dom da fé,
que a fé de dom em Coríntios é a fé que cura. A fé de acreditar no milagre, de acreditar na cura, que é diferente da fé do fruto do Espírito, que ele está expressando a fé de fidelidade, condições para permanecermos fiéis a Deus e a sua palavra. Terceiro ponto do segundo tópico, salvação e cura. A obra de Jesus é completa. A expiação no Calvário restaura a nossa redenção e alcança também o nosso corpo físico, como disse Isaías. Isaías e Pedro, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24, também estão falando dessas questões. A salvação precede a cura do corpo físico. Ele que perdoa, olha aí, falando da salvação, todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. O Salmo 103 e verso 3 diz isso aí, que a salvação pode trazer o perdão para a alma, mas que a salvação também em Cristo, através da fé, pode curar as enfermidades do corpo. A vontade de Deus é, portanto, curar tanto a alma como o corpo, porque todos pecaram. O espírito pecou, a alma pecou, o corpo pecou, o habitat do homem foi atingido pelo pecado. Então a salvação ela é abrangente. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. O pecado ele apareceu no espírito do homem, trazendo incredulidade, tirando a confiança em Deus e colocando na serpente. Então houve um pecado. Aos pecados de espírito, que são a incredulidade, que são a idolatria. Então, o espírito peca. A alma do homem também foi atingida, porque através do pecado entrou a tristeza, as doenças da alma, a amargura, o ódio, o rancor. E o corpo do homem, porque pecou, ele morre. Quer dizer, envelhece, adoece, e o envelhecimento, a lei da entropia, tudo vai envelhecendo, adoecendo, se desgastando a ponto de morrer, é por causa do pecado. Se não houvesse o pecado, não haveria morte, não haveria o desgaste, não haveria a lei da entropia, onde tudo se envelhece. E o habitat do homem também foi atingido pelo pecado, porque o próprio Senhor Deus diz para Adão: maldita é a terra por tua causa, espinhos e cardos te produzirá. Então nós estamos no processo de salvação do espírito, religando o espírito do homem a Deus, salvação da alma, é a limpeza da alma, a purificação da alma, como disse Paulo a Tito, né? Ele diz assim no capítulo 3, porque também nós em outros tempos éramos extraviados, odiosos, odiando-nos uns aos outros, mas quando apareceu a benignidade de Jesus Cristo, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua regeneração, nos lavou pela palavra da regeneração. Então, a alma sendo purificada. E Paulo ainda fala da salvação futura do corpo, livre do poder da influência do pecado, porque enquanto estamos aqui neste corpo, o corpo adoece, envelhece, morre como consequências do pecado de Adão. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte. Agora Paulo ele fala da salvação do corpo, dizendo que quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, aí sim o corpo não adoece, não envelhece, não morrerá. É a salvação do corpo. E posteriormente a isso, a salvação do habitat do homem que foi também atingido pelo pecado. É um novo céu e uma nova terra. Porque esse novo céu ele não terá, e a nova terra não terá influência do pecado. É a extirpação do pecado, a influência, o poder do pecado será tirado. E todos então serão purificados de uma vez por todas. O ponto 4 do segundo tópico fala também de Isaías, que já falamos, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. O verbo sarar, pelas suas pisaduras fomos sarados, indica a cura física, conforme o comentarista. Isso está muito claro nas inúmeras curas físicas que Jesus fez, né? Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. E pelas suas feridas foste sarado, conforme diz Pedro, em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 24. Então, a expressão da salvação da alma, salvação do espírito e a cura do corpo, ela é bíblica. Jesus, ele quer operar exatamente isso, né? E ele deixou para os discípulos que prosseguisse nesta cura, quando ele diz assim: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão e os sararão. Então é um poder delegado a nós, esta continuidade da obra saradora de Cristo. E ainda diz: saindo eles pregavam que se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com azeite e os curava.
Então Deus até hoje, ele é poderoso para operar o milagre da cura, para estabelecer a sua misericórdia através da igreja. A igreja precisa ter o mesmo sentimento, como diz Paulo, de sorte que haja em vós, falando para os filipenses, de sorte que haja em vós, filipenses, o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Aí ele prossegue. Mas eu digo e faço das palavras de Paulo as minhas neste tempo em que a igreja vive. De sorte que haja na igreja o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento? Sentimento de misericórdia para com os enfermos, para com os doentes, para com os oprimidos, sentimento de compaixão, de se colocar no lugar do outro, ir ao alcance deles, ir em busca deles, resgatá-los, sará-los, redimi-los e colocarem em posição de alívio, de salvação e de adoração e louvor a Deus. Nós precisamos ter este sentimento. Jesus estava constantemente orando nos montes, orando com os discípulos, para quê? Para que pudesse, através deste poder da oração e do poder do Espírito que habitava nele na sua plenitude, como diz Paulo, operar esses milagres e ter esta misericórdia expressa na sua vida, ter a compaixão patente diante de si, para que as pessoas fossem resgatadas deste mundo perverso, da sua vida de sofrimento, sua vida de clamor, e alcançasse dele a misericórdia, o alívio, a cura, a salvação e a paz. E a igreja precisa ter esses mesmos sentimentos, buscar. Longe, nós estamos longe da igreja primitiva, que andava operando milagres. Foram, como Jesus disse, ide por todo mundo, pregar o evangelho a todo que crê, quem foi batizado será salvo, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão, expulsando os demônios. A igreja primitiva fez isso durante, subsequentemente, 3 séculos, operando milagres. O texto diz que muitas pessoas vinham leprosas, doentes, aleijados, cego, mudo e nu, e os discípulos, a eles era impossível orar com a imposição das mãos sobre todos eles. Então, a sombra de Pedro, onde ele passava, ia curando uma multidão de pessoas. O lenço de Paulo, onde ele era colocado, não como uma regra de fé, de prática da cura divina, mas é porque ele não poderia orar sobre todos. Então, aquelas pessoas queriam a imposição das mãos e Paulo não poderia fazer isso. Então, os lenços eram levados para que as pessoas fossem curadas, todas as pessoas. Era impossível os discípulos, como também Paulo, orar por um da multidão, que eram milhares de pessoas que precisavam da cura. E eles então, com fé, levaram avante o evangelho que salva, o evangelho que cura, que batiza e que leva para o céu. Quando a Igreja Assembleia de Deus foi implantada no Brasil pelos missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, a mensagem era esta: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza e em breve voltará. Então as pessoas eram salvas e recebiam a cura divina, recebiam o batismo, os milagres, as maravilhas e estavam prontas para ir para o céu. Era a mensagem temática. E hoje em dia poucas pessoas estão pregando essas verdades, esses pilares que foram fundados na Assembleia de Deus, e pregam tantas outras coisas, menos a salvação, a cura, o batismo e os milagres, para que as pessoas possam alcançar, através do favor de Deus, da misericórdia de Deus dispensada sobre a igreja, junto com a sua compaixão, receber a restauração da sua alma, do seu corpo e do seu espírito. Terceiro ponto, a cura divina e os desafios atuais. Hoje nós precisamos do dom de discernir os espíritos para saber sobre a vontade de Deus, saber o problema físico de uma pessoa quanto o problema espiritual, porque há doenças de ordem físicas precisam ser curadas e há doenças de ordem espiritual que precisa ser expulsos os espíritos malignos que causam tais doenças. E no primeiro ponto do terceiro tópico, as doenças. As enfermidades, uma das causas de maior sofrimento do ser humano, elas são consequências diretas ou indiretas do pecado. Pois se não existisse pecado, não existiria sofrimento, se não existisse pecado, não existiria choro, se não existisse pecado, não existiria enfermidades, não existiriam doenças, não existiria cegueira, mudez. Mas isso não significa que todos os enfermos estejam em pecados. Há enfermidades que são consequências diretas do pecado e há enfermidades que não são consequências diretas do pecado das pessoas, mas do pecado original. No entanto, não se pode generalizar. Nós devemos descobrir as naturezas das doenças. Tiago fala de doenças provenientes do pecado. Se houver cometido pecado, eles confessam e serão sarados. Há doenças que é por causa do pecado.
As pessoas fazem um pecado, praticam uma iniquidade e as doenças estão ali na sua vida. Agora, há doenças que não são diretas de práticas que ninguém pecou nem nada. Há doenças que são consequência, lógico, do pecado original, do pecado de Adão, porque se ele não peca não haveria doenças, mas há outros tipos de doenças que são por causas naturais. O indivíduo está num sol de 50 graus, ele chega e toma muita água gelada, então vai dar um resfriado, uma dor de garganta. Você não pode dizer que estas doenças são provenientes do diabo diretamente ou do pecado. Possa ser que seja do pecado original, mas não que alguém cometeu o pecado e deve se arrepender para que as doenças possam ser saradas. Agora, há pessoas que cometem pecado e se tornam enfermas, e para elas serem curadas tem que confessar o pecado. E há doenças que são provenientes de um espírito maligno. Observe que Paulo, ele encontra uma mulher que vivia 18 anos curvada. E ele diz, sai dela, espírito maligno. E a mulher se endireitou, porque eram os demônios que causavam, o espírito maligno que causava uma doença de corcunda naquela mulher. Então nós observamos isto, que há certos tipos de doenças e precisamos do dom de discernir os espíritos. Não podemos dizer que todas as doenças mentais são uma causa maligna. Há pessoas que são doentes mentalmente e as pessoas atribuem isso a um demônio, a um espírito. E nem todas as doenças mentais são de fato provocadas pelos espíritos malignos. Há doenças que são distúrbios, são transtornos que podem ser conduzidas para um psicólogo, um psiquiatra, um médico da área, e ele de fato vai orientar e vai de fato trazer a cura para a alma das pessoas, ou uma melhora, ou um alívio. Agora, de fato, há doenças mentais, doenças da alma, que são perturbações malignas. Agora, cabe a nós ter o Espírito de Deus para ter o discernimento de espírito, para saber a fonte da onde vem aquelas doenças, para poder, então, conduzi-la da forma necessária para que a pessoa se torne uma pessoa sã. Segundo ponto do terceiro tópico, as enfermidades entre os crentes. As enfermidades também pegam grandes líderes. Quantas pessoas que eram grandes homens de Deus, que operavam milagres da cura e das maravilhas e sofreram de enfermidades. Nós vemos Paulo, que tinha um espinho na carne, e logicamente é algo atribuído a alguma doença física que não sabemos o que é. Mas se não aceitarem Paulo, observe Timóteo, o jovem Timóteo, pastor, líder da igreja, homem de Deus, sabia as sagradas letras, onde foi instruído pela mãe. E de repente Timóteo está com uma enfermidade no estômago. E por que Paulo não orou para que pudesse ser curado? Nós vemos também Trófimo, doente em Mileto, e tantas outras pessoas que poderíamos citar, tanto da Bíblia quanto fora dela, quando na atualidade, que morreram por alguma doença, mas antes de deixar um legado, operando milagres, maravilhas, a salvação na vida de muitas pessoas. E o terceiro ponto do terceiro tópico, não confundir doença com possessão maligna. Então não são todas as doenças que são uma possessão maligna. Então, possessão maligna é uma coisa, a opressão maligna é outra coisa. A possessão maligna é quando o demônio toma posse das faculdades mentais de uma pessoa. Aí a gente deve repreender pelo poder do nome de Jesus Cristo, que é no nome de Jesus Cristo que os demônios saem. A opressão é algo que vem de fora, são setas, são pensamentos, são uma opressão que vem de fora, deixando as pessoas para baixo, aflitas, feridas. E nesse caso, essa opressão pode ser também maligna, que o diabo causa isso. Nós vemos no Getsêmanis, como já citado nesta aula de hoje, Jesus dizendo, a minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Era uma opressão que ele estava sofrendo ali para que ele pudesse desistir da sua missão de salvar os pecadores. Então, não confundir opressão com possessão e com doenças. Sejam as doenças psicossomáticas, doenças da alma, como as doenças do corpo, doenças físicas que não tem nada a ver com a alma, mas que as pessoas estão bem com a alma e o corpo está enfermo e precisa ser tratado, porque às vezes as doenças são de causas naturais. Alguém saiu na chuva, muito sol, comeu alguma coisa, tomou algo, e essas são as doenças de causas naturais. Agora, como vemos, algumas pessoas pensam que Deus é obrigado a curar todas as pessoas. Ele cura se Ele quiser, porque é soberano.
tudo que estiver dentro da vontade divina, ele vai operar. Como no caso de Paulo, ele não quis falar sobre isso, disse: a minha graça te basta. E tantas outras pessoas Deus não quis fazer. Então, quando ele quer curar, ele cura, ele quer curar todos, mas algumas coisas específicas ele deixa ali. Observe a doença de Jó, por exemplo, que era reto, temente, fiel a Deus e estava enfermo. Observe a situação de Lázaro também, que estava doente e disseram: aquele a quem tu amas está enfermo. Jesus poderia gritar de onde ele estava, ordenar de onde ele estava, dizendo: Lázaro, seja curado. Ele poderia fazer isso, mas ele deixou que Lázaro morresse, porque ele tinha um propósito com isso. E de fato, nós acreditamos que também com Paulo ele tinha um propósito, e como algumas pessoas ele quer para si, porque a Bíblia diz assim que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, mas na morte do justo ele se alegra, ele tem prazer. Às vezes ele quer conduzir, levar para si as pessoas através de uma doença, ele pode levar, como também através de um acidente. Ele é soberano, é o dono da vida, faz o que lhe apraz. Então não é dentro da nossa vontade que ele vai operar, mas dentro da vontade dele, dentro da vontade dele. Então nós precisamos ter cuidado com o que é opressão maligna, o que são questões médicas e o que são as operações malignas na vida das pessoas através de alguma enfermidade. E descobrindo essas fontes, nós vamos resolver o problema de acordo com a palavra de Deus. Se for para expulsar os demônios na autoridade do poder de Deus, se for doenças da alma, podemos orar pelas pessoas. Se não ficarem bem, os médicos estão aí, porque os sãos não precisam de médicos. Se for do corpo também, se os médicos quiserem operar, pode operar, mas se as pessoas tiverem fé e tivermos fé e Deus quiser operar, ele vai operar segundo a sua vontade, porque o texto diz assim: tudo quanto pedirmos a Jesus em seu nome, crendo recebereis. Agora, o versículo também diz: segundo a sua vontade ele nos ouve. Se ele quiser operar ou se ele tem outro propósito, ele faz igual Jó. Deixa Jó aí aproximadamente 1 ano, como algumas pessoas disseram, enfermo, sem curá-lo, sem respondê-lo, sem comunicá-lo, porque tinha um propósito. E para outras pessoas também, como Paulo, como Timóteo, como tantas outras pessoas que poderíamos citar aqui da Bíblia e da atualidade, que eram servos tementes a Deus e que foram levados por meios de enfermidade, ou que ficaram muito tempo com algumas enfermidades, ou que até hoje sofrem pelas enfermidades. O certo é que nós devemos entender a vontade de Deus, saber do poder curador de Deus e conduzir as pessoas de forma certa, para que eles estejam no lugar certo, fazendo as coisas certas, no momento certo, para que Deus, a seu tempo, possa contemplá-lo, ou curando com um milagre, ou com uma maravilha, ou não curando e estabelecendo a sua vontade. O certo é que precisamos estar dentro da vontade de Deus e da sua palavra, mas que os dons espirituais são uma verdade, são uma realidade. Não ficou apenas no passado. Deus cura hoje. Nós temos testemunho de pessoas que foram curadas hoje, em pleno século XXI, ainda nesse ano 2021, temos testemunhos de pessoas que foram curadas. E só quem não quer crer, não quer acreditar, é que não percebe o milagre de Deus. Os milagres acontecem na atualidade. Deus é um Deus de milagres, ele deixou os dons espirituais para que a igreja fizesse uso desses dons. E nós precisamos fazer uso para que o nome de Deus seja glorificado, porque através do Espírito de Deus, pelo poder de Deus, que ele tem poder sobre as enfermidades, que recebemos o nosso milagre. Deus em Cristo vos abençoe, professor, professora, que você tenha uma boa aula.